O tema de hoje, nessa manhã, irmãos, é sobre frutificar e multiplicar. Quantos desejam frutificar e multiplicar? A pastora, domingo passado, veio e trouxe uma palavra poderosa sobre as sementes, a parábola, lembra-se disso? Falou sobre o solo pedregoso, rochoso, duro. Falou também do solo que está preparado, para receber a boa semente. E o tempo oportuno para plantarmos é na primavera, Bom, uma época boa para plantar. Não que as outras não sejam, porque cada época tem a sua fruta, tem a estação, a sua flor, e está tudo certo. Uma coisa eu sei, irmãos, eu e você vamos florescer em todas as estações. Todas as estações. No outono, no inverno, no verão, na primavera, nós floresceremos como uma palmeira, porque nós estamos plantados na casa do Senhor. Isso que nos frutifica, nos fortifica, nos faz dar frutos, não apenas frutos, mas frutos viçosos que permanecerão, que alimentarão outros de forma poderosa. Então hoje nessa manhã eu venho trazer esse tema de frutificar, multiplicar. Só abaixa um pouquinho, filha, aqui tá alto demais. Deixa só na PA, aqui no retorno não precisa para mim não. Pode deixar aí, mas dá uma mudadinha aí, por favor. Obrigado, viu, queridas? Então, meus amados, eu quero compartilhar com vocês, abra as escrituras lá comigo e com você aí juntos, lá em João capítulo 12, versículo 24. Esse texto é o texto para abertura aqui do que eu venho trazer a palavra e compartilhar sobre frutificar e multiplicar. Os que acharam digam amém, os que não acharam digam misericórdia. Olha, todo mundo está afiado, aí trouxeram Bíblia e vamos que vamos. Então, João capítulo 12, versículo 24 diz assim, Jesus está dizendo aqui, tá, queridos? Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, vai acontecer o quê? Vai dar muitos frutos. Deus está nos chamando aqui não é para a morte não, fique tranquilo, viu, irmãos, mas é algo poderoso, porque para frutificar e multiplicar a semente, não adianta ela cair apenas no solo. Uma pastora falou, se o solo for pedregoso, não tem o que fazer, se o solo for duro demais, não tem o que fazer, mas quando o solo é bom, e aqui eu só vejo o solo fértil, não tem como não frutificar e não multiplicar. E o outro texto que eu quero trazer aqui como base para nós nessa manhã também, está lá no início de tudo, Gênesis capítulo 1, lá no primeiro livro da sua Bíblia, Deus está dando uma ordem aqui para o ser humano, que começou lá com Adão. Gênesis 1, 28 diz assim, interessante que a primeira coisa que Deus faz, Ele nos abençoa, A palavra diz lá em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, sede frutíferos, e multiplicai-vos, enchei a terra, e subjugai, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. A ordem do Senhor foi frutificar, multiplicar, encher a terra e a governar. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para a gente frutificar, para a gente multiplicar, para a gente encher a terra e para a gente governar. Quantos querem disso na sua vida? Eu quero isso na minha vida. Eu quero ter uma casa frutífera, uma árvore que está plantada junto a ribeiros, recebendo da fonte que é o Senhor, a sua palavra,
mas também com raízes que estão lá na rocha, que é o Senhor, a pedra inabalável, firmada na tua palavra. E diante de tudo isso, meus irmãos, Deus tem um plano. Diga para o seu irmão aí, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano, e o plano é de frutificar, de multiplicar, de encher a terra e de governar. Você pode trocar lá, C, por favor? Muitas vezes, irmãos, nós diante dos planos que temos, precisamos ver se os planos que nós temos estão alinhados com o propósito de Deus, porque enganoso é o coração do homem, sim ou não, irmãos? Você já comprou alguma coisa que você falou, eu estava enganado? Você já tomou uma decisão e falou, puxa, eu estava enganado? Você já falou alguma coisa, aí depois você foi rever, você falou, estou enganado? Não é verdade? Então as nossas ações, nossos pensamentos, nossos planos, eles são importantes, eles são legítimos, porque se não fosse, Provérbios 16:3 cairia por terra. Diz, procura o quê? Fazer planos, propósito, projeto, consagra o Senhor, para que eles sejam bem sucedidos, para que tenha êxito, para que tenha sucesso. Mas todo e qualquer plano que nós temos, se esses planos, eles nos afastarem da presença, do propósito de Deus, de frutificar, multiplicar, encher a terra e governar, esse plano é uma furada, irmão. Por mais mirabolante, por mais estratégico, por mais que muito bem planejado, você pode pegar as 9 práticas do PMI, do PMO, pegar o cronograma, pegar o Primavera, pegar o MS Project, pegar o que você quiser de recurso e ferramenta. Uma coisa eu digo para você, você pode contratar o melhor especialista, mas se todos esses planos te apontar para uma direção ao contrário daquilo que Deus tem como plano e propósito, não só o plano eterno de Deus, de que nós tenhamos uma família com muitos filhos, parecido com o nosso irmão mais velho chamado Jesus, porque isso é bíblico, isso faz parte do coração de Deus, da natureza de Deus, mas se os nossos planos, eles estiverem em desacordo com a vontade soberana de Deus, nós precisamos parar com atenção, dar ouvido, olhar e recalcular a rota, replanejar, olhar para as Escrituras e ver que precisamos começar tudo de novo. Nós estamos para encerrar o ano, e se eu falar aqui algo para vocês, de repente vocês vão dizer, não, mas não dá mais tempo, né? Porque a gente tem uma visão cronológica das coisas, que é boa, mas é limitada, mas o tempo de Deus, ele é kairos, um dia pode se tornar 1000 anos, 1000 anos pode se tornar em um dia. Deus pode mudar tudo num piscar de olhos, todas as coisas podem mudar, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, é Ele quem governa, é Ele que está no controle de todas as coisas. E aí eu quero compartilhar, dentre desses 2 princípios bíblicos, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, dizendo, se a semente não cair, o trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai dar fruto, ele vai frutificar. É a mesma coisa quando a gente vai dizimar e ofertar, a semente está na nossa mão. Se eu engolir a semente para os meus desejos carnais, ela não vai frutificar, mas se eu lançar ela no solo fértil, ela vai multiplicar a 30, a 60, a 100 por 1, como foi ministrado domingo passado pela pastora. Então eu e você precisamos entender, e aí tem alguns personagens que eu quero compartilhar com vocês aqui, e juntos, entender que Deus tem um plano. Mas essa questão muitas vezes a gente até encontra, às vezes
vira até jargão, não sei, né? Ah, Deus tem um plano na sua vida. É verdade, Deus tem um plano. Quando a gente lê Jeremias 1,5, diz: antes que você seja formado no ventre da sua mãe, eu te desejei, eu planejei, foi predestinado antes de todas as coisas. Deus determinou todas as coisas. Por isso que o salmista, lá no Salmo 92, eu não lembro o versículo, ele diz... O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os anos que eu tenho de vida, porque eu quero aproveitar ao máximo. Mas esse aproveitar ao máximo é diante do propósito, do plano, do projeto de Deus, não somente eterno. Quantos desejam viver a vida eterna? É unânime. Mas irmãos, eu quero viver a vida eterna aqui na terra, hoje. Quando nós oramos, a oração lá em Mateus que diz, né, seja feita sua vontade assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é que eu e você não só tenhamos o plano dele, mas possamos frutificar, multiplicar, encher a terra e governar diante do plano que Deus tem para as nossas vidas. A gente limita muito a nossa mente com relação a esses planos. A gente olha muita religiosidade, olha muitas coisas crenças limitantes que nos param. Então, um dos personagens que eu quero compartilhar nessa manhã é Paulo. Olha o que Paulo diz, irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz o quê? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, né? O que ele faz? É uma atitude, uma ação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para a que estão diante de mim. Então, né, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação em Cristo, em Deus, em Jesus. O que é que Deus tem para você? Quais são os planos? Aí você vai lembrar de Jeremias 29:11, né? Eu que sei os planos que tenho para vós, planos de não lhe causar danos, mas de prosperar, de ir bem, para o futuro que desejai-vos. Qual é este plano que Deus tem para mim e para você? Aí fala de prosperidade, a nossa mente só vai para aquela questão de qual situação? Riqueza, dinheiro, conquista. Está tudo certo, mas ser próspero, irmão, é ir bem em todas as coisas. É ir bem no meu casamento, é ir bem com os meus filhos, é ir bem com a palavra do Senhor, é ir bem como um cristão, não um religioso, é ir bem no meu trabalho, nos estudos, na célula, onde eu estiver, eu preciso ir bem. E Paulo vem aqui nos ensinar que diante do plano eterno de Deus, os planos que o Senhor tem para nós, os planos que nós temos, precisa estar alinhado ao coração de Deus, para que pessoas sejam transformadas. Toda a história, irmãos, toda a história de Gênesis e Apocalipse, a história cristã é uma história de liberdade, de transformação. Cada história bíblica conta como uma pessoa foi liberta dos confinamentos, das crenças limitantes, das cadeias, dos outros, do que os outros pensam, das gaiolas emocionais. Olha isso, queridos, do ego, de tudo aquilo que nos separa de Deus, amados, pelo pecado. Em Cristo somos livres para mudar. Diante de Deus teremos algo a deixar que tem nos aprisionado. Eu tenho certeza, irmãos, que tem coisa na sua mente, na sua religião, no seu estilo de vida que tem feito você um escravo. Pensamentos militantes de crenças que fazem você não refletir o plano eterno de Deus, que faz a gente não frutificar, não multiplicar. E Paulo vem aqui e fala assim, ó, não pense que eu já atingi tudo, e já sei de tudo, mas uma coisa que eu não perco da minha mente, do meu coração, do entendimento, é que eu preciso deixar as coisas para trás. Se eu quero cumprir o plano, não apenas o plano eterno de Deus, mas o plano que Deus tem para mim sobre todas as coisas, eu vou precisar tomar decisões. E diante das decisões que eu tomo, pessoas serão transformadas, porque na medida que eu sou transformado, outros são transformados.
E a transformação que Deus quer fazer em nós nessa manhã, queridos, sobre frutificar, multiplicar, encher a terra e governar, fazer morrer alguns desejos carnais, não são as coisas de fora para dentro, mas são as de dentro para fora, porque as de dentro para fora são significativas, as de fora para dentro, elas podem até parecer bonitas, como muitos dizem, o pastor Carlos Alberto costuma dizer, por fora uma bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Eu não quero ser um pão bolorento, e eu não quero ser por fora uma bela viola, eu quero ser aquilo que o Senhor sempre desejou para mim, para nós. Então, queridos, quantos personagens, Paulo teve que deixar a religiosidade, queridos. Paulo no encontro, indo para Damasco, ele caiu do cavalo, literalmente caiu do cavalo, mas ele teve que deixar o que escravizava ele, que era a religião. E quantas outras sofismas, mentiras, estilos, os sistemas, leis, que aprisionava Paulo, mas ele precisou ter um encontro, para que ele pudesse frutificar, para que ele pudesse multiplicar, para que ele pudesse fazer com que a palavra de Deus corresse, a Ásia, as igrejas, as suas 13 cartas paulíneas, e tantas coisas significativas, ao ponto, irmãos, que mesmo preso, sabe, Fabiano, nada o impediu de pregar a palavra, nada o impediu de frutificar, de multiplicar, de encher a terra da palavra do Senhor. Quantas vezes nós limitamos a nós, não porque eu preciso fazer janta, não porque eu preciso passar uma roupa, não porque eu preciso isso, não porque eu preciso ir no mercado, não porque, e a gente fica dentro de planos, e tudo isso é legítimo, viu, irmãos, passar roupa, limpar a casa, fazer comida, ir no mercado, só que a gente negocia o tempo mais importante dentro do plano de Deus, para fazer as outras coisas. E nessa manhã o Senhor está nos chamando, não chamou somente Paulo, que teve que deixar muitas coisas. Quando a gente lê as escrituras e lembra de Abraão, o que é que Abraão teve que fazer? Sai da tua terra, sai da sua parentela, deixa tudo, e eu vou te mostrar ainda o caminho, qual é a terra, qual é o lugar. Irmãos, Abraão teve que deixar o sofá, o Netflix, teve que deixar a série mais linda lá, tem gente já fazendo assim, eu vou perder aquela série, brincadeira, mas teve que deixar o sofá, a cama, o ar-condicionado, para ir cumprir o propósito, o plano de Deus. Se ele fosse se tornar um pai de multidões, que seria reconhecido como mas para isso ele teve que abandonar e teve que deixar para frutificar, multiplicar, ao ponto que Deus vem e fala assim, você, olha, tenta contar, a areia, os grãos, você não vai conseguir, é dessa forma, é espiritual, é sobrenatural. Gideão, Raabe teve que deixar a prostituição, irmãos, era uma prostituta, mas teve que deixar a questão dessa vida, para viver uma vida com Deus. Uma mulher que é lembrada no Novo Testamento, na galeria de tantos homens, ela é citada, e é dessa linhagem que vem Jesus. Dá para entender tudo isso, irmãos? Então, quantos outros, Ruth, diante da dor que ela disse, o seu Deus é o meu Deus, aonde você pousar, eu pousarei. Deixou tudo, sua sogra falou, fica aqui. Olha quantas pessoas novas ainda tem aqui, homens novos, você é nova, você pode se casar, ter filhos, e começar a sua vida. Ela disse, o seu Deus é o meu Deus, aonde você for, eu vou, aonde você pousar, eu pousarei. Abriu mão do seu plano, do seu projeto, da sua vida, da sua família, porque já era viúva e estava liberada para poder formar uma outra família, mas ela não, falou assim, se os meus planos forem diferentes dos planos de Deus, eu estou fora, eu vou errar o alvo, isso vai me afastar. A gente acha que é sucesso, ter planos longe daquilo que Deus tem, isso é um fracasso, irmãos.
Na verdade é um fracasso. E quantos outros personagens? José teve que ser vendido, dado como morto, foi para o fundo do poço, foi injuriado, dizendo que, nossa, foi ele quis me abusar de mim. Lembra da mulher de Potifar? No momento lá que ele é chamado diante dela, e o que ela fez? Queria se deitar com ele, e ele falou: jamais farei isso. Por quê? Por causa do Deus, por causa do plano de Deus sobre a vida dele. Morreu a carne. Sabe João capítulo 12 versículo 24, se o trigo, a semente do trigo não cair na terra e não morrer, morreu o desejo carnal diante de uma mulher, diante do silêncio, onde ninguém ia ver, mas ele diz: eu jamais pecarei ao meu Deus. Ele sabia do plano, ele sabia do projeto, sabia de tudo, tanto é que lá em Gênesis, não sei se é 45, 50, ele vem e fala o que para todo mundo? Para os seus irmãos e tudo mais, quando descobre quem é o José, o governador, o cara que manda em tudo, ele fala assim: fique tranquilo, tudo isso era plano de Deus, tudo isso era plano de Deus. O que nós estamos vivendo é plano de Deus, é propósito de Deus. E quanto outros, né? Jeremias, Isaías, Davi, né? E quantos outros? Irmão, eu e você sempre teremos algo que deixar para sermos transformados. Nós vamos ter que deixar algumas coisas, se é que nós queremos, e nós queremos, eu sei que nós queremos, ainda que haja uma luta entre a carne e o espírito, mas nós queremos ser transformados, queremos ser mudados. Não apenas só as questões espirituais, mas são as coisas também do nosso dia a dia. Nós precisamos, irmãos, e a nossa história com Cristo deve ser compartilhada com todos, porque aí nós teremos experiência, nós vamos poder sentar e falar assim: olha, Deus trabalhou, né, Rita? Deus estava comigo, o Senhor não me abandonou, o Senhor, eu ouvi a voz dele, diante da escuridão ele falou comigo, diante do choro eu senti um abraço do irmão, uma palavra, uma ligação, uma ação, um sorriso, um versículo, uma sentada para tomar um café, né? Às vezes até na hora que vai cortar o cabelo, né, Will? Tudo muda, tudo muda. Ao contar a nossa história, reconhecemos que o plano comum da graça de Deus, que nos separa, que nos chama pessoalmente e nos revela o seu Filho. Quando nós anunciamos e contamos, propagamos a palavra de Deus, nós estamos contando que o Filho está conosco, que o próprio Deus está conosco, que Jesus está conosco. Deixa eu passar aqui o outro. Então, meus irmãos, o que é que a gente vai ter que esquecer aqui? Paulo deu uma dica para nós, não que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que ficaram para trás. Irmãos, chega de viver do passado. O passado vai ser sempre uma referência a nós. Beleza? Ok, está tudo certo. Mas olha para o passado como uma lição. O que eu aprendi com isso aqui? O que é que Deus quis falar comigo, né, Rayane? O que é que Deus quer trabalhar no processo na minha vida, né? O processo. Processo tem etapas, tem fase, tem datas, exige resposta, exige posicionamento. Estou falando isso do processo no sentido jurídico. E o processo que nós estamos passando depende da nossa ação, depende de uma resposta, depende de tomar decisões. O que é que nós precisamos deixar para trás, irmãos? O que é que nessa manhã você vai decidir falar: eu vou esquecer as coisas que para trás vão ficar, e vou fazer como Paulo, eu vou avançar para o plano, para o projeto de Deus, para frutificar, para multiplicar, encher a terra e governar. Eu vou pregar a palavra na minha casa, eu vou servir a minha casa, eu vou amar os meus, eu vou entender, eu vou dizer as experiências que eu estou passando com Deus, eu vou anunciar aquele que transformou a minha vida, de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus não está aqui para não fazer a gente engolir as coisas não, meu irmão.
Deus está aqui apenas batendo na porta, como diz no Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu vou se assentar à mesa, eu vou partilhar, eu vou fazer você desfrutar. Deus é maravilhoso, o seu espírito está aqui, ele tem liberdade, ele está trabalhando na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Permita isso, irmãos. Hoje é dia de decisão, sabe? Tem gente que deseja, eu desejo fazer isso, eu desejo fazer planos. Pare de desejar, decida, tome a decisão, chega de procrastinação, chega de ficar mimimi, chega de ficar dando desculpa. Irmãos, eu sei que cada um é um jeito, fique tranquilo, eu não quero exagerar em nenhum momento, eu quero respeitar os momentos, sentimento, o que você está vivendo, com muito respeito, mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa olhar para as Escrituras, você precisa se alimentar das Escrituras, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Poderá Deus dizer algo e não cumprir? Então, quando eu esqueço, determino e decido avançar, eu começo a prosseguir, porque as minhas atitudes já não são mais minhas, apesar de ser minhas responsabilidades, mas elas começam a exalar aquilo que eu estou frutificando e multiplicando, que é a palavra, que é a pessoa de Jesus, é o seu Espírito Santo, e tudo está sendo revelado na luz. Então, queridos, nessa manhã, o que é que você precisa esquecer? Olha lá, Paulo estava dizendo, não viva mais do passado. Paulo estava preso à religiosidade, às crenças limitantes. Olha lá, Pedro, mais um, presos às amarras do passado, deixar para trás erros, fracassos, realizações. Eu e você precisamos deixar isso, irmãos, e isso é poderoso. E para onde eu vou avançar? Paulo estava dizendo, nós somos livres. Vai ler lá o livro de Gálatas, é uma briga lá, falsos profetas que levantaram, dizendo, não, olha, é a lei, não é a lei, é a graça, é Jesus, é pela fé, irmãos, isso exige fé, minha e sua. Ah não, vamos circuncidar todo mundo, não, isso era lá atrás, Moisés, agora é Jesus, a fé em Jesus, sobre o Espírito, a sua palavra, você é livre. Enquanto a religiosidade quer nos escravizar, quer nos fazer pagar penitência, Jesus já libertou, e livre eu e você somos. Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir, irmãos. Avance para aquilo que Jesus está dizendo, e aí Paulo vem em Gálatas e fala tantas coisas poderosas, e ele fala, nada além a mais do que a cruz, e o que Jesus fala, quer me seguir? Pega a sua cruz e vem. Então, é a cruz, é Jesus, é salvação, é vida eterna. Eu e você precisamos nos mover, irmãos. Eu não sei se você, tem hora que nós somos limitados, sim, eu também sou, mas eu quero dizer uma coisa para você, no mundo espiritual, o mundo espiritual está em movimento, queridos, queira você enxergar ou não, mas está em movimento. Então eu e você precisamos nos mover. Se mova para a palavra, se mova pelo Espírito Santo, se mova através das promessas, das profecias do Senhor, se mova sobre o plano eterno de Deus. Faça como Pedro fala assim, se tu és o Cristo, então manda-me ir até você. E aí o que aconteceu? Jesus falou assim, vem. A primeira coisa que Pedro fez foi andar sobre a palavra de Deus, e consequentemente ele andou sobre as águas, mas ele estava firmado na palavra, no plano. O plano era, vem a mim, Pedro, vem experimentar, Pedro. E o que aconteceu? Quando ele titubeou, ele falou, homem de poucas fé que eu e você tem diante das tempestades, de tantas coisas. O medo vai fazer você parar, o medo vai fazer você desistir, a sua mente vai muitas vezes realmente fazer com que você entre no conflito, mas quando a gente se enche do Espírito do Senhor, meu irmão, a gente tem liberdade, e aí as cadeias são quebradas, os grilhões são quebrados, porque o Senhor nos escolheu, queridos, Ele nos ungiu, como diz Isaías 61, né, Rodrigão? O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para ir e anunciar, para ir e compartilhar, para ir e multiplicar, para ir e frutificar, libertar os que estão cativos, que estão presos, que estão agora enrolou a língua, arruinados, não era essa palavra, mas começou com arruinados,
mas uns estão angustiados. Então o Senhor nos chama, queridos, nessa manhã para a gente frutificar, manter o olhar fixo no objetivo, que é conhecer e servir a Cristo. Compartilhe a palavra. Gálatas capítulo 6, do 6 ao 10, fala muito sobre isso, fala da gente compartilhar a palavra. Aquele que está sendo instruído pela palavra deve compartilhar. Sabe o que a gente deve fazer ao sair daqui? Nós acabamos de ganhar uma instrução de Deus, uma direção de Deus, a gente deve sair daqui e compartilhar essa palavra. O Senhor me chamou ainda esse ano, eu quero frutificar, eu quero multiplicar, eu quero encher a terra da sua presença, da tua palavra, começar da minha casa, para ver os frutos viçosos. Eu quero fazer isso. Quantos querem fazer isso, meu irmão? Eu quero, desejo, porque isso é projeto de Deus. Seguindo aqui para o final, irmãos, qual que é o nosso alvo? Ele é Jesus. A gente tem que levar perdão para as pessoas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Compartilhe o caminho que foi trilhado para a sua vida. Multiplique isso, irmãos, aponte para Jesus, aponte para o propósito de Deus, que é a cruz. Deus tem um propósito. 2 Timóteo 2, do 7 ao 13, reflita o que estou dizendo, pois o Senhor dará a vocês entendimento. Irmãos, clame ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter entendimento sobre frutificar, multiplicar, encher a terra e governar. Por que eu não estou frutificando? Por que não estou multiplicando a palavra? Por que não estou compartilhando? Há tantas experiências, desde o seu batismo, a sua entrega a Jesus. Alguém um dia parou para falar de Jesus para você. Hoje é o dia da gente parar e começar, sabe, semear essa terra boa que é o seu coração, dizer: olha, eu tive um encontro com Jesus, o Senhor me encontrou, o propósito é que eu e você façamos parte do seu plano, de frutificar, de propagar, de anunciar as boas novas. Ele me ungiu, Ele me escolheu, Ele me perdoou, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele me curou, Ele me transformou de dentro para fora, Ele me deu uma nova mente. A mente que Ele me deu agora é de Cristo, não é dos homens. Ele tirou o meu coração de pedra e colocou sobre mim um coração de carne, como diz Ezequiel, e não somente colocou um coração de carne, Ele pôs sobre mim o seu Espírito. Isso é o suficiente, irmãos. Às vezes nós achamos que os nossos testemunhos, quando somos revestidos do poder do alto, é falar sobre as nossas conquistas. Está tudo certo, é legítimo, fale, mas fale sobre a sua conquista da vida eterna, fale da sua conquista do perdão, fale da conquista de uma nova identidade em Cristo Jesus, fale daquele que foi o único, suficiente Salvador. Se Ele é o único, não tenho mais nada para contar, irmãos, e está tudo certo, está tudo bem, porque Ele é o Senhor. A gente fica procurando na nossa mente qual é a história que nós vamos contar. Conta a história única e suficiente: Jesus, o único, suficiente e salvador da minha vida. Eu andava por trevas, eu ia para o abismo, mas agora Ele me tirou das trevas e me colocou na sua maravilhosa luz, e o que eu tenho para contar são coisas preciosas sobre Ele, por Ele e para Ele. Não tente inventar a roda, conte as experiências suas com Jesus para as pessoas, leve-as a entender isto. E aí, meu irmão, o plano continua sendo Jesus. Aqueles que podem semear com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, tenha certeza, você e eu voltaremos com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, dizendo: sabe essa colheita o que é? Foi Jesus quem fez, porque Ele é o Salvador, Ele é o único, Ele é o suficiente. Está difícil, está doendo, não importa se está difícil, está doendo, o que importa é que diante da colheita, as sementes serão lançadas, e o que vai frutificar para a glória de Deus. Então, queridos, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eu não sei quais são as prisões que estão impedindo você, sabe, de plantar, para frutificar e multiplicar. Às vezes a gente olha, como diz uma parábola, diz nas escrituras do Senhor, o camarada sai, ele olha para o céu, fala: não vai chover, então eu não vou plantar, pega e volta. Aquele olha, o mesmo céu, a mesma, visão, ele fala: quer saber de uma coisa? Aquele que é poderoso para fazer, mandar chuva, Ele vai mandar, eu vou fazer minha parte,
vou trabalhar o solo, vou lançar as sementes, e o Senhor fará todas as coisas. O que nós precisamos fazer, irmãos? Lance as sementes, mas não lance a semente aos porcos, lance a semente no solo fértil, frutifique, multiplique. Senhor, como fazer isso? Tem intimidade com Deus, que Ele vai te dizer como fazer. Lembra o que aconteceu aqui? Paulo dizendo aos Gálatas: nada além da cruz, nada além da fé, nada além da graça, nada além de Jesus, Ele é o único. Então conta, você já tem história, não precisa outra, irmãos, você não precisa de outra história, a história é única, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ele já nos deu o caminho, Ele já nos mostrou e revelou a verdade, e Ele é a vida, Ele é o caminho que vamos encontrar a Deus. Então, queridos, conta essa história, compartilha essa história. No início eu estava falando, estamos no final do ano, às vezes a gente fica, o que é que eu posso fazer? Porque, irmãos, presta atenção aqui, você lembra que a pastora passou aqui, o vídeo? O vídeo falava sobre o quê? Distrações. Irmãos, nós estamos acostumados, sabe o quê? Ou você falou, ou você corre o risco de falar, ou você já ouviu. Que dia que é hoje? Pode falar, domingo, que dia que é hoje? 19. Muitos estão dizendo, acabou o ano. Não dá, porque é festa, é confraternização, é não sei o quê, é Natal, é ou não é? Todo ano nós repetimos essa fala, não é? Não dá mais tempo, não tem mais agenda, não posso mais, minha agenda está lotada, e é legítimo, pode até estar tudo certo, mas lotada do que, meus irmãos? Pode estar lotada de coisas que Deus não pediu, para a gente frutificar e multiplicar, pode estar lotada de coisas que são nossas carnais, mas não tem nada a ver com as espirituais. E se a gente viver pela carne, nós morreremos, mas se a gente viver pelo Espírito, viveremos. Não estou falando que você não deve planejar o final do ano, uma bela ceia, a mesa farta, mas se tudo isso não for para contar a história do Salvador, querido, eu lamento. Serão reuniões de bebedice, discussões, separações, mais problemas carnais, que não vão revelar a glória de Deus. Mas se nós nos reunirmos para anunciar aquele que nos salvou, que nos perdoou, que nos deu vida eterna, que nos deu nova identidade, destino, e que pode fazer isso na vida de outros, aí vai frutificar, aí vai multiplicar, aí vai encher a terra, aí haverá governo, reinado de Cristo. Então cuidado quando a gente fala, não, está uma loucura, e vai acabar, não dá mais tempo para nada, e por causa disso eu pego a muleta, eu pego a escada, e eu fico assim, não, no final do ano, afinal de contas, os shoppings estão lotados, e mais um monte de coisa, enquanto isso 1 milhão de pessoas, bilhões de pessoas estão indo para o inferno, e a gente só está interessado em nós mesmos, nas nossas coisas. Frutificar e multiplicar é o reino, são vidas alcançadas para a transformação, é a minha vida sendo transformada todo dia, é a minha casa sendo trabalhado o processo todo dia, onde havia gritaria, agora há mansidão, onde havia bobagem, agora há a palavra, onde não tinha presença, agora Ele reina, onde havia conversas inadequadas, agora a palavra de vida e vida eterna, promessas, palavras de cura, palavras de motivação, palavras de transformação, onde ninguém orava, agora a gente impõe as mãos e profetiza, e milagres acontecem. Hoje eu vi uma cena que eu não posso falar a cena, mas eu vi uma cena que me alegrou tanto. Eu vi um irmão querido, ele frequenta essa igreja há muito tempo, mas eu nunca vi ele como eu vi hoje, rendido ao Senhor, suas mãos levantadas aos céus, seus olhos fechados, e às vezes a gente olha e fala assim, daí não vai sair nada, né?
Poderá alguma coisa sair lá de Belém? Sim, o Salvador veio de lá, o Jesus, o Emanuel, o tão esperado, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Às vezes a gente se preocupa se a luz vai ligar, se a luz vai desligar, se a fumaça vai sair, se o microfone vai tocar direitinho, se às vezes está muito alto, está muito baixo. Irmão, estou preocupado se as pessoas estão sendo transformadas de dentro para fora. Ninguém precisou falar, levanta sua mão aí, adora o Senhor. Que tinha hora que nem música tinha, o cara estava de braço levantado, ele está dizendo: Senhor, levanto as minhas mãos, que as minhas mãos sejam como incenso suave, como adoração a Ti, independente do que vão cantar, se eu sei cantar, mas a minha expressão de rendição ao Senhor, diz que o Senhor está transformando a minha vida, está transformando lá dentro, deixando o meu ego de fora, e eu quero Te adorar em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores, onde o Pai está interessado. Deus não está interessado no seu dinheiro, nas suas conquistas, nos seus títulos, filho. Deixa eu dizer uma coisa, Deus está interessado se você entendeu que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Isso Ele está interessado. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele se entregou naquela cruz do Calvário. E Ele disse: quando daquele madeiro eu ser levantado, eu atrairei a todos. Quando eu vejo alguém se rendendo ao Senhor, está dizendo: oh, valeu a pena, é verdade aquela tua palavra. O madeiro foi levantado, e esse homem, essa mulher, essa família, esse jovem, esse improvável foi atraído pelo Senhor. Ele não foi atraído pela música, pela palavra bendita, eloquente, dita de forma linda e maravilhosa o português. Não, é o meu espírito habitando, provocando dentro de um homem e de uma mulher, dizendo: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu quero porque é de Deus. Isso aqui eu não quero mais, mas isso aqui eu quero porque é de Deus. Eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus, da justiça de Deus, da manifestação de Deus, do tempo kairós de Deus, do falar de Deus, do amor de Deus. É tempo de frutificar, é tempo de multiplicar, é tempo de compartilhar as boas novas do Senhor. Este é o ano aceitável do Senhor. O Senhor chamou eu e você, Ele nos ungiu, Ele derramou o seu óleo, o óleo da alegria, tirou cinzas e colocou alegria, tirou o pranto, colocou um sorriso. Ele colocou esse espírito amável, esse espírito equilibrado, esse espírito ousado em servir, em amar, em lavar os pés, em sorrir, em abraçar e dizer: ei, vem para cá, eu tenho uma palavra. Jesus disse sobre isso, sobre você, é uma promessa do Senhor. Essa é uma manhã para a gente, sabe o que, queridos? Deixar para trás aquilo que nos aprisiona. Eu não sei o que é que você está aprisionado. Eu não sei o que tem feito você só dar 2 passos e não conseguir avançar mais. São as coisas das suas emoções, são pecados, são vícios, são falas, são pensamentos, são ações, são direções, são escolhas. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, o Senhor está aqui para apagar tudo isso, deixar essa, sabe, fazer uma faxina espiritual, se eu posso dizer. Eu fico olhando aqui, parece que tem uma caçamba aqui para a gente jogar um monte de entulho, sabe, e deixar essas coisas e dizer: eu sou livre, como Paulo falou ao Gálatas: ô Gálatas insensatos, largue isto. O Senhor veio para nos dar liberdade e ser livre, pela graça, pela fé, através da cruz, através de Jesus, o seu Espírito. O que é que está te aprisionando, irmão? São as marcas do passado, culpas? O que é que tem feito você não crer que o Senhor é o único realmente suficiente? Eu sei, irmãos, tem gente aqui que já entregou sua vida para Jesus, já levantou a mão, mas ainda existem coisas lá dentro que impedem você cumprir com esse propósito, com um plano. E só tem um caminho, eu não tenho outro caminho para te anunciar, é Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu não sei, irmão, você, mas eu preciso do Senhor.
diante de todas as necessidades que tenho, eu continuo olhando para Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que eu possa pensar, pedir, imaginar, necessitar, segundo o seu poder que opera em Jesus. Ele é suficiente, irmãos. Cristo é o que nos sustenta, é suficiente. Pode haver muitas coisas legítimas dentro da sua mente, seu coração, dentro das suas necessidades, mas o que não pode faltar é Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Diante desta verdade do Senhor, qual é a ação que vamos tomar? Qual é a correção? Qual é a verdade? E conhecereis a verdade, João 8:32, e a verdade vos libertará. A verdade é o que a gente leu aqui, é Jesus. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. É a verdade que nós precisamos. Só tem um nome: Jesus. Não tem outro nome, não tem outro caminho, e não haverá vida sem Jesus.